paga bem, então eu vou fazer isso aí. Mas se não é o que você gosta, cara, não adianta que não vai resolver os seus problemas. Daí você vai ser aquele profissional que acaba sendo profissional frustrado, né? Então, daí é melhor procurar uma outra área e que você realmente gosta. Né? Então, e o que é o software livre? Né? A gente está falando de sysadmin com software livre, eu passei um pouco sobre o que é ser o sysadmin, mas o que é o software livre? Né? Software livre é o software que você pode usar, modificar, estudar da forma que você bem quiser. Né? Então, existem as 4 liberdades, né, que acho que todo mundo já deve saber, mas é sempre bom reforçar para que todo mundo tenha, porque é uma coisa que falta hoje, principalmente na comunidade, às vezes, essa diferenciação, né? O que é realmente um software livre. Então, se um software livre ele atende às 4 liberdades, né? A liberdade de 0, né? Que é de poder executar o programa da forma que você quiser. Então, não importa o motivo, o software livre ele não vai te restringir. Então, seja para você fazer programa na igreja, usar na igreja lá, ou no Estado Islâmico, ele tem que te servir da mesma forma. Né? Então, o software livre não pode te restringir de forma alguma. A liberdade de poder estudar como o programa funciona e alterá-lo para que ele funcione como você deseja. Então, para isso, é essencial o acesso ao código-fonte. Né? Então, se você não trabalha, não é desenvolvedor e não sabe como alterar, mas você tendo acesso, você pode contratar alguém para fazer para você. Você tem que ter a liberdade de redistribuir. Então, você comprou ou recebeu um software livre de graça, ou pagou, né? Você tem acesso ao código-fonte, você pode pegar aquele programa da forma que você recebeu e redistribuir ele da forma que você quiser, seja cobrando, seja gratuitamente. E você também tem que ter a liberdade de poder distribuir as modificações feitas. Né? Então, se você, na liberdade 2, precisou fazer alguma alteração para adaptar ao seu problema, o software não pode te restringir a redistribuir essa versão modificada. O que acontece muito, aí que a gente vê, é a quebra dessa cláusula. Então, você pode baixar um programa, pode usar, pode modificar para você, pode redistribuir ele da forma que você recebeu, mas se você fizer alguma alteração nele, você não pode redistribuir. Né? Então, por isso que a gente sempre gosta de colocar nas palestras de software livre os 4 pontos, que são os pilares fundamentais da filosofia. Né? Então, é bom estar sempre de olho. Então, falando sobre como funciona uma rede aqui, a ideia seria para uma rede de pequeno porte. Né? Então, você trabalha, claro, isso aqui é expansível, né? Mas uma rede pequena, hoje você trabalharia assim. Né? Então, tem um link de internet, um roteador lá, você vai passar por um firewall, vai ter a sua rede de servidores, um outro firewall e aqui a tua rede local. Então, aqui o que eu vou tratar aqui basicamente é aqui. Quais os serviços que você pode disponibilizar para o seu usuário, que ele vai ter acesso e que sejam com software livre. Né? Então, hoje os serviços de redes que a gente tem aí, os principais, é o Firewall, DNS, Proxy, virtualização, backup, DHCP. Né? Então, vou passar um pouco sobre cada um e falar as principais ferramentas que a gente tem disponíveis no mercado. Então, o Firewall, né, que é essencial hoje numa rede, é um dispositivo que tem o objetivo de aplicar uma política de segurança na rede. Então, ele é um muro realmente entre a sua rede externa, né, a WAN, a rede da internet, e a LAN, sua rede interna. Por esse muro aqui que ele vai fazer a filtragem da forma que for configurado, é lógico, do que pode ou não pode entrar ou sair da sua rede. Então, aqui é um ponto muito importante para que a pessoa não tenha acesso indevido aos seus sistemas. Né? Hoje,
no mundo do software livre existem várias opções, mas o que o pessoal mais utiliza assim, é o iptables. No caso de rede de pequeno porte, né? Rede de grande porte daí tem algumas ferramentas mais que acabam atendendo, mas elas não são 100% livre também. Mas o iptables ele vai atender de forma muito boa. Ele tem um inconveniente que ele é totalmente na unha, né? Você tem que escrever o código mesmo, tem que saber o que você está fazendo. Para isso, existe uma ferramenta que o pessoal criou, que é o FW Builder. Então, quem gosta do iptables, mas eu quero uma facilidade, porque eu não sei muito bem como trabalhar com as regras, não sei o quê. Existe o FW Builder, é uma ferramenta gráfica. Então, você faz toda a origem, destino, o serviço, a ação que ele vai tomar de forma gráfica. Aqui você pode modificar, e ele tem uma geração que gera o arquivo do iptables para você só cola lá no teu terminal e manda executar. Então, isso aqui ele vale para o iptables, mas vale para outros firewalls também. O ipfire ele é uma distribuição GNU Linux desenhada especificamente para isso, né? Então, ele é um compilado exclusivo para proxy, mas ele também, como necessidades, ele foi incorporado a alguns serviços, né? Então, ele tem um proxy, VPN, cache de VPN, tem o DHCP, então tem vários outros serviços, mas o que ele é realmente bom é no Faro. Aqui tem uma cara dele, né, da interface web, então como que ele é, então é muito fácil de gerenciar, tem o status, os serviços aqui, então ele é muito prático para quem está começando, ainda não tem uma dinâmica de como realmente utilizar. Outro seguindo nesse raciocínio também de appliance, né, que eles chamam, que é uma caixa que vai fazer quase tudo para você, né? A gente tem um que é bem conhecido, que é os indianos que fizeram, que é o Angel. Então ele também segue no mesmo raciocínio, né, uma interface web. Por trás dessas appliances, todas eles trabalham com iptables, né? Então, só que é uma forma de facilitar o trabalho de quem tem outras atribuições e não pode ficar, às vezes, perdendo muito tempo. Então, ele facilita bastante, né? Principalmente para quem está começando. Aí. Então, aqui é como ele distribui as regras, né? Então, fica de forma visual, bem prático e claro, né? E na mesma forma, só que daí o Angel ele trabalha com kernel Linux e o pfSense ele trabalha com kernel BSD, né? Então essa é a diferença dos dois, mas a funcionalidade entre eles é bem similares, né? Então muda um pouquinho algumas funções que um tem, mas a principal utilidade deles é ser um firewall, né? Mas você pode incorporar outros serviços também. Um outro serviço de rede que, principalmente agora com a entrada quase que obrigatória do IPv6, é o DNS, né? Então, DNS para quem não sabe, é um sistema de gerenciamento de nomes. Então, em vez de você decorar o IP, você vai decorar um nome muito mais fácil. Então, usando DNS, né, para o serviço, a gente tem o Bind e o Power DNS. Então, são dois serviços gratuitos, livres, né? São gratuitos também. Então, o Power DNS ele tem uma vantagem que ele, para fazer relay entre zonas, ele é bem mais prático do que o Bind, né? Então, eu conheci ele há pouco tempo também, mas eu achei muito interessante para quando você vai trabalhar com diversas zonas distribuídas, né? O proxy, né? Então, que acho que todo mundo tem contato numa empresa com o proxy, que ele vai fazer um serviço de ponte entre duas redes, né? Só que normalmente você acaba fazendo um cache de serviços aqui.
Então, o proxy hoje que a gente tem mais conhecido é o Squid, né? Então, acho que todo mundo ou utiliza ou já ouviu falar. Ele é o líder, até o pessoal que gosta de software não livre também utiliza bastante o Squid pela sua capacidade. Um outro serviço hoje que está bem em moda aí é o serviço de virtualização, né? Então, hoje, até pela oferta de hardware está bem mais barata, você consegue comprar hardwares mais potentes. E com isso, às vezes você compra um hardware por um preço bom, mas ele é bem potente. Então você não vou usar todo esse serviço aqui para um DHCP. Então você consegue fatiar ele, né? Então em várias aplicações, né? Então inclusive para quem tem acompanhado, tem agora a onda do Docker, né? Que não deixa de ser uma forma de virtualização, só a camada é de forma diferente, né? Hoje na virtualização a gente tem em software livre os principais são o KVM e o OpenVZ, né? O Zen, o Xen, né? As pessoas falam, eu acabei excluindo aqui porque ele não tem mais uma versão comunitária, né? Ele tem uma versão grátis, mas ele não é mais 100% livre. Então você não pode mais modificar ele. Um outro ponto que às vezes o pessoal sempre se bate, sim, é a questão de backup, né? Eu preciso ter uma ferramenta para backup automatizado e não sei qual utilizar, né? Então, o que hoje o pessoal tem usado bastante é o Baclo. Ele é bem robusto, o suporte dele é muito alto. Você tem alguns lugares que ele é comparado até ao TSM da IBM, né, que é uma ferramenta super cara e que muitas empresas não têm capacidade de comprar. Mas ele é bem robusto, atende demanda de empresa de muitos funcionários. Então, eu já vi empresa com 5, 10 mil funcionários utilizando ele, com quase teras por dia. Então, dá para confiar bastante ele numa infraestrutura. E daí aqui tem o backup PC, que ele é bem simples assim de utilização, mas para uma rede pequena de 30, 40 estações, ele atende muito bem, né? O DHCP, né? Então eu coloquei aqui, mas o DHCP hoje 90% das pessoas que usam o servidor DHCP, ele vai utilizar o ISC, que é o DHCP padrão das distribuições. Se você usa um outro sistema operacional, daí ele tem o incorporado no AD lá, né, no caso. Mas a gente está querendo usar software livre, não vamos querer aquilo lá. O e-mail, né, que às vezes você precisa de um cliente de e-mail potente para os seus usuários e não quer, às vezes, depender. Essa aqui é uma coisa mais profissional, né? Então, eu listei aqui duas opções, né, que são bem aceitas no mercado, que é o Zimbra e o Expresso, né? O Expresso, hoje, a maioria que utiliza ele é em questões governamentais, né? Mas ele tem algumas empresas também que fazem uso dele, porque além de ser um sistema de e-mail, também eles têm sistema de chamados, tem agenda, tem catálogo de endereços. Então ele tem a parte de workflow. Então eles são bem completos e conseguem atender as empresas de uma forma satisfatória. Também um ponto que as empresas precisam bastante, né, são os servidores de arquivos, né? Então, cada vez mais as empresas trabalham com formatos digitais, né? Então você precisa ter uma forma de armazenar os seus arquivos de forma segura. Então você não vai largar nas estações, né? Então você precisa de um centralizador. No software livre, os principais utilizados hoje é o Samba, né, que é para fazer um compartilhamento entre um servidor
e umas estações com o sistema operacional Windows ou Mac. Então, se você tem uma rede heterogênea, você vai acabar utilizando provavelmente o Samba ou o FreeNAS, né? Então, são os dois sistemas aqui que eles atendem. O Samba ele vai fazer o papel de cliente-servidor, né? Então, você vai ter um servidor Samba e as estações acessam ele. O FreeNAS ele é uma área de armazenamento em rede, né? Então ele não precisa você ter exatamente o servidor de arquivos conectado. Você vai ter uma área de discos e ele só vai fazer a gerência desses discos, né? Pode ser um storage, pode ser o que você tiver na sua rede. Pode ser uma estação também, um servidor, né? Mas não necessariamente como o Samba precisa. A vantagem do FreeNAS, que eu vejo, é que ele é configurado via web, né? Então, fica mais prático no dia a dia ali você ir com alguns cliques ao fazer essa configuração. E para quem tem uma rede toda com GNU Linux, você tem o NFS, que pode fazer um compartilhamento, né? Que nada mais é que um sistema de arquivos distribuídos, né? Então, você só compartilha uma pasta e todos têm acesso àquela pasta, sem precisar envolver protocolo que comunica com outro sistema operacional. Então, fica mais rápido e prática a sua comunicação assim. Então, o que você vai ter que analisar? Qual que é a estrutura da tua rede e o que vai lhe melhor atender, né? Então, servidor HTTP, né? Então, hoje quase todo mundo tem, principalmente para fazer gerência das aplicações, você acaba precisando de um servidor HTTP, né? Hoje a gente tem várias opções. No mercado, o líder é o Apache, mas a gente tem o NGX e o Lite HTTP. Então, o Apache, hoje ele é bastante utilizado em conjunto também com o NGX. Então, você faz, às vezes, para consultas, você põe as consultas estáticas no NGINX, que responde muito mais rápido e deixa as dinâmicas no Apache. Então, é a questão de configurar corretamente sua rede, né? Mas opções não faltam. Então, aqui eu trouxe os 3 mais utilizados, mas existem várias, né? Servidor de autenticação, né? Então, hoje, uma empresa, cada serviço que você vai disponibilizar, você vai criar um serviço diferente de autenticação, né? Então, imagina lá, você tem um postfix, um FTP, o Samba, o Apache, o Squid. Então, tudo trabalhando e cada um você tem que ter um login e senha. Por mais que a pessoa utilize o mesmo, só que se ela precisar alterar, ela vai ter que alterar em cada serviço de forma diferenciada, né? Então, para isso, existem alguns serviços que a gente utiliza, né? Então, o LDAP, que é o mais utilizado, tem o Kerberos, tem o Samba e o Samba 4, né? Então, a vantagem do Samba 4 para o Samba, que se você trabalha com estações com sistema operacional, por exemplo, o Windows, você consegue fazer gerenciamento via Active Directory. Então, mas hoje o mais utilizado é o LDAP, mais difundido também e com maior documentação aí que a gente encontra. Clonagem de disco, né? Então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas precisam. Você cria uma imagem lá, instalou, e você tem mais 200 computadores com a mesma configuração. Então, você precisa redistribuir, né? Tem o Clonezilla, que é para fazer essa clonagem estática, né? Por exemplo, máquina por máquina. E você pode utilizar o Fog também, que é um gerenciamento. Então, com ele mesmo você consegue fazer toda uma distribuição de imagem, deploy, pela console dele mesmo. Não precisa nem se deslocar até a máquina, né? VoIP, né? Então, um assunto aí que as empresas têm utilizado, já não é novo, né, isso, mas então a economia, né,
é muito útil. Então, uma rede, as redes estão cada vez melhores, utilizar a VoIP é importante. Então, você conseguir incorporar isso na nossa rede, o Asterisk, que é o servidor, eu acho que mais conhecido. Existe o Elastic também, que ele é uma interface de gerenciamento para um Asterisk, né? Então é só para simplificar a forma de trabalhar com ele, né? O monitoramento, né? Então você tem todos esses serviços na sua rede, vai chegar uma hora que você vai precisar saber o que está funcionando, o que não está, se caiu, o que acontece. Então você não vai precisar ficar entrando em máquina por máquina, né? Então existem alguns serviços, né? Então a gente tem o Nagios, que é o mais completo assim que tem, mas ele é considerado o mais difícil de se implementar, mas ele é um dos mais poderosos que a gente tem. Tem os Zabbix, o Cact, o Ned e o Observe. Então esses três últimos aqui eles são mais simples, só que eles não têm a mesma capacidade dos dois aqui, né? Então o Nagios e os Zabbix hoje são os líderes de mercado. Os Zabbix têm a vantagem dele ser um pouco mais prático de configurar, então você consegue deixar ele funcional mais rápido. E a automatização de processos, né? Hoje você vai fazer um trabalho, você não quer ficar toda hora tendo que fazer, refazer, fazer. Então, para isso existem algumas ferramentas, por exemplo, o Puppet, o Chef, o Ansible, que eles fazem isso. Você cria um cardápio de configuração lá, então quando você precisa de alguma coisa, eu preciso de um servidor Apache rodando. Então você já fez esse cardápio para eles, né? Então você vai lá, só servidor tal vai ser um servidor Apache. Ele vai lá e instala para você e deixa funcionando do jeito que você pré-configurou para ele, né? Então facilita bastante. Você não tem evita muito o retrabalho, que é uma coisa que a gente tem que parar de fazer, né? Então a gente normalmente instalei um servidor tal. Daí semana que vem deu problema, eu vou ter que refazer o servidor. Daí você vai ter que refazer toda a configuração. Então isso toma tempo, às vezes e você nem lembra a configuração que você fez. Então uma vez que você conseguiu fazer a sua configuração, essas ferramentas estão aí para auxiliar, né? E também facilitar a nossa vida, né? Então, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, na hora que vai fazer o projeto, ver que ferramentas que a gente vai utilizar, a gente tem que ter ideia de qual que é o nosso problema, né? O que a gente tem na nossa rede, o que a gente espera. Então, não adianta nada eu instalar lá 200 servidores, todas essas ferramentas, e às vezes eu tenho 10 usuários, ou tenho 30 usuários e não vai precisar. Então eu tenho que saber exatamente o que é o meu público-alvo, né, digamos assim, para eu saber quais ferramentas utilizar, né? Então, essa é a ideia, né? Então, agora eu abrir para perguntas, então se alguém tiver alguma ideia, pergunta aí do que precisa, tá? Alguém tem alguma pergunta?
Tem o Proxmox, né? Acho que é isso o nome. Ele tem acho que ele é free ainda também. Só que pelo que eu me lembro, que eu trabalhei pouco com ele, você consegue virtualizar só sistemas GNU Linux, né? Não, na época que eu mexia com ele, ele não virtualizava Windows direito. Então, daí eu acabei não utilizando mais ele, mas é um bem utilizado, né? O KVM, o OpenVZ, sim, eles são... O OpenVZ ele está sendo bastante utilizado para fazer nuvem, né? Servidores de nuvem. Né? Então, às vezes você tem lá um servidor lá, você quer o usuário poder gerar rapidinho seu servidor igual o DigitalOcean, tem lá que você só escolhe. Então, o OpenVZ você consegue fazer isso. Então, você deixa o template pronto lá, com alguns cliques, você vai lá e consegue deixar pronto para o usuário uma máquina nova. Né? Então, o KVM ele é bem mais, digamos assim, rústico, né? Então ele não tem uma interface, ele é bem nos arquivos de configuração mesmo, mas ele é um hypervisor, né? Então deixa eu voltar aqui. Ele vai trabalhar nessa camada aqui. Então, porque mas daí ele demanda uma curva de aprendizagem bem maior, né? Então, mas ele é bem utilizado pelo pessoal. Às vezes, em vez de utilizar VMware, essas coisas, abri aqui. Mas se quiser, passa. Acho que não sei se eu respondi. Ter um ambiente híbrido, livre, proprietário complica muito a administração? Complica, em alguns pontos complica, né? Então, por exemplo, às vezes a interoperabilidade entre sistemas nem sempre ela funciona da forma que a gente quer, né? Então, no sistema livre, você consegue, se tiver algum problema, você vai lá e resolve esse problema da forma que você precisa, né? O proprietário, daí não. Mas hoje o mundo está conseguindo se conversar bem. Então é mais questão de você saber as ferramentas e conseguir adaptar elas para o seu uso, né? Mas complica um pouco, mas não é nada assim que vai deixar a gente sem dormir semanas. Né? E como prepara uma equipe para administrar um ambiente totalmente livre? Bom, a forma de você preparar é capacitando, né? A pessoa tem que conhecer, vem atrás, como eu comentei no começo, né? Aqui, a ideia aqui era dar um overview do que tem disponível no mercado. Então, por exemplo, eu preciso de uma ferramenta de virtualização para o meu sistema. Então, a pessoa quer, então ela vai atrás de um curso, conhecer, conversar com pessoas que trabalham com virtualização e aprender a ferramenta. Então, a melhor forma de se capacitar é você fazendo cursos. Né? Então, daí você vai ter que ir atrás do que você realmente espera. Então, eu tenho ideia, eu quero implementar um sistema de automatização, né? um Ansible. Então, eu vou ter que aprender sobre Ansible. Então, essa que é a ideia. Uma equipe totalmente, daí você teria que, primeiramente, provavelmente, segmentar essa equipe. Não sei de quantas pessoas seriam essa equipe, mas você vai ter que capacitar ela com cursos. Né? Então, acho que eu não vejo outra forma. Não sei se alguém conhece outra forma, se não seja assim. Não pode, acho que não tem.
O que eu vejo assim, por experiência, não tem problema nenhum você virtualizar. Inclusive lá na Celepar, 99% dos nossos serviços são virtualizados. É claro que por questões, às vezes, do nosso supervisor, a gente não pode, a gente acaba usando algumas ferramentas proprietárias para virtualizar, porque eles preferem gastar dinheiro à toa do povo, né? Mas não tem problema. A única que, sim, eu não gosto muito de fazer virtualização é do Firewall. Mas, até porque se cair o teu virtualizador, você vai estar com a tua rede inteira, teu firewall aberto. Então, eu gosto de ter um controle melhor em cima do firewall. Mas também não vejo problema se você tiver uma confiança grande no teu virtualizador. Mas quando eu implemento um projeto de redes, o firewall eu sempre procuro deixar, pelo menos o de borda, deixar fora do virtualizador. Se você tiver um outro firewall de intra ali, que nem eu coloquei na primeira figura, que tinha um firewall da rede externa, outro da DMZ para dentro, o da DMZ para dentro pode ser virtualizado, não vejo problema. Mas o firewall de borda, eu acho que é importante deixar ele com uma autonomia melhor. Né? Os outros serviços eu não vejo problema nenhum. Daí, claro, vai depender muito do teu acesso e a capacidade da máquina, do link. Então, às vezes, você tem um serviço lá que tem uma demanda muito grande. Então, você virtualizar, às vezes você deixa o hardware inteiro virtualizado só para ela. Então, deixar ela nativa mesmo. Já. Então, às vezes, facilita a virtualização para fazer um recover, né? Num disaster recover. Se precisar restaurar um sistema virtualizado, é muito mais prático, né? Então, eu dei uma olhada assim, eu até me surpreendi a hora que eu estava mostrando, porque eu não sabia que ele tinha deixado de ser livre. Então, daí esse dia que eu vi, até tem que dar uma olhada, mas as versões que já eram livres continuam livres, né? A versão nova que não está aberta, ela continua gratuita, mas ela não está aberta, não é mais livre, né? É uma possibilidade, né? Acredito que acho que como o OpenVZ ele deu uma melhorada bem forte, né? Talvez ele nem precise de um fork dele. As duas ferramentas elas têm essa capacidade, tanto fazer ativo passivo ou ativo ativo também. Então, se você quiser deixar as duas trabalhando, não tem problema. Daí o balanceador que vai definir para quem vai. Por questões financeiras, é melhor você ter um storage único. Só que daí você tem um ponto de falha do storage. Então não adianta nada.
se você tiver recurso, o melhor é você ter 2 storages sincronizados. Então, fazendo sincronia deles também. Porque daí, se tiver uma falha na tua rede, você joga para outra e vai ter o storage tudo lá, né? Então, eu acredito. Só que daí é recurso, né? Recurso para storage, às vezes, falta bastante. Não, na verdade, as duas soluções são possíveis e não. Daí é que possivelmente se você ter um storage à parte, o custo vai ser bem maior. Então, mas acho que operacionalmente elas vão ter o mesmo efeito, cara. Na minha visão, sim, agora. Se é que eu entendi o cenário exatamente da forma que é, mas eu acho que pelo que eu entendi, elas vão, na prática, elas vão ter o mesmo efeito. Só como o storage acaba saindo mais caro, né? Mas Vai ser confiável eu usar um FreeNAS virtualizado para gerir o meu storage dentro dessa máquina que está toda a virtualização não? Ou não é muito? não, confiável é. A única coisa é que às vezes você pode perder a gerência se der algum problema, né, no acesso à máquina, você perdeu todo o acesso, né? Mas daí, conseguindo levantar ela de novo, está tudo lá. Esse é às vezes um ponto que o pessoal pensa bastante sobre a questão de virtualização, né? Às vezes você cai o teu virtualizador, cai a máquina, você caiu a tua rede inteira, né? Então é um ponto que às vezes tem que considerar. Às vezes ter um virtualizador balanceado também, né? Então, mas daí já começa a subir o nível da empresa, né? Então, uma empresa de pequeno porte, você ter 2 virtualizadores com o mesmo balanceamento já não é viável, né? O chefe já vai falar, você está louco, cara? Mas daí vai querer justificar e é uma coisa que você tem que saber falar, né? Quanto que o chefe vai perder com isso, né? Se você falar que ele vai perder milhões, ele assina o cheque na hora, né? Então. Bom, pessoal, o tempo aqui esgotou, mas agora tem a palestra do Thiago, com backup com R5 também, é bem interessante se alguém tiver a oportunidade para continuar aí. Então, agradeço a presença de todo mundo aí. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, eu vou estar aí pela feira também ainda. A gente pode conversar daí. Só uma... O pessoal me lembrou ali agora. Obrigado, Paulo. Tem um livro aqui que a gente ganhou, só para fazer um sorteio.